Mas o Dr. Marco, ele faz uma coisa que, para mim, impressiona e eu não sei como é que permitem isso. Ele, ao longo dos anos, se você for pegar, o que o Dr. Marco faz? Vou dar um exemplo. Quem que é o Dr. Marco da Mercedes? Quem que é o Dr. Marco da Ferrari? Quem que é o Dr. Marco da McLaren? Eu nem sei quem são essas pessoas dessas outras equipes, porque eu nem sei o que o Dr. Marco faz de fato no dia a dia da equipe. Eu sei que o Adriano é projetista do carro, quem é o projetista da McLaren e assim por diante. E quando você tem uma pessoa ali que eu não sei de fato qual que é a colaboração dele, e a gente vê com frequência ele falando de uma maneira tão covarde, tão pejorativa em relação aos seus próprios pilotos, isso realmente, voltando ao caso de um Gasly, voltando ao caso de um Albon, jovens pilotos, os meninos chegam na Fórmula 1, quando eu digo meninos no bom sentido, com 20 anos de idade. Sim. 20 anos de idade, ele, assim, de uma maneira carinhosa, são meninos. São pessoas que até pouco tempo atrás estavam ali na escola, com seus pais, começando a vida adulta, e chega um cara sentando o bambu neles de uma maneira totalmente desnecessária. Então, quando você pega um piloto nessa situação, com o Dr. Marco lá no Monte de Asneira, dá 6 meses para o cara entregar um bom trabalho e não entregou, chuta, eu acho que a Red Bull, na minha visão, não fez a melhor coisa naquele momento. Mas é um comparativo que muito, muito interessante que você trouxe, né? Isso aconteceu com esses pilotos e não acontece com o Pérez. E, na minha opinião, na minha visão, a única explicação que eu vejo é a parte comercial. E ainda tem o Verstappen do outro lado da garagem para qualquer pessoa que chegar lá. Então é um desafio interno. É até uma contradição, né? Porque quando você tinha o Horner e o Marco falando, né? Pô, a situação do Pérez está insustentável, não sei o quê. O Verstappen, deixa ele para lá, o problema agora não é o Pérez. Então ele também apoiava, de certa forma, né, a permanência do Pérez. Mas isso também cria um outro problema, né? Porque o Max falou muito bem sobre a questão do Marco. Uma coisa a gente sabe, em termos de função dele geral, dentro da Red Bull, operação como um todo, que é a academia. A questão dentro das equipes de Fórmula 1, que é a mais nebulosa, né? E ao manter o Pérez, né, caso se confirme esse contrato até 2026, seriam 6 anos de Sérgio Pérez na Red Bull. E a academia? Para que serve a academia? Você está formando pilotos, mas você não dá oportunidade para eles. Um Liam Lawson que está pedindo passagem, um Isaac Adjar que está liderando a Fórmula 2 hoje. É também você pisar um pouco no trabalho que você está fazendo na base. Corrobora um pouco esse questionamento que o Max faz sobre o Marco, né? Acho que talvez num passado não tão distante, até ali meados dos anos 2010, ele tinha uma participação um pouco mais positiva. Agora ele está talvez tentando pensar um novo Max Verstappen, um novo Sebastian Vettel, e não tem conseguido fazer isso. Mas eu fico pensando aqui, confesso que enquanto vocês falavam, fiquei matutando. Se a Ferrari tivesse 2 equipes na Fórmula 1 dela, se a Mercedes tivesse 2 equipes da Fórmula 1 dela, será que ela também não trocaria tanto piloto em meio de temporada? A Haas não tá muito longe, né? Tem até um puxadinho dentro de Maranello.